Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal de Valor. O vídeo de hoje vai ser sobre o dólar. É um tema que eu me posiciono muito forte, principalmente lá no meu Instagram, e eu quero que a gente entenda os motivos pelo qual o dólar tem se desvalorizado tanto nos últimos meses com relação ao real. Principalmente num cenário de tanta turbulência no mundo. Poxa, tem um conflito acontecendo, prestes a acontecer, lá na Rússia entre a Rússia e a Ucrânia, e isso pode fazer com que as commodities sofram ali uma alta nos seus preços, porque são países produtores de commodities, exportadores de commodities. A Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo. E num cenário como esse, o normal, o que se espera é que o dólar ele se valorize, mas realmente isso não é o que tem acontecido nos últimos meses. Se a gente pegar aqui, no dia 21 de dezembro de 2021, o dólar fechou a R$ 5,84. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente fechou quase cravado nos R$ 5,00. A gente fechou a R$ 5,01 por dólar. Isso aí representa uma queda de 14,21% desde a última máxima que aconteceu no dólar. Enquanto isso, o índice, que é o DXY, que é o Dollar Index, que nada mais é do que a relação do dólar com a cesta de moedas de países, das principais moedas do mundo, o dólar tem se valorizado com relação a esse índice. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês o que aconteceu nesse índice nos últimos meses. Salvo engano, desde maio, que esse índice ele só sobe. Ele só se valoriza com relação a essas outras moedas, mas com relação ao real, o dólar tem se desvalorizado. E nesse vídeo eu quero dividir com você os motivos pelo qual eu acredito que estejam por trás dessa desvalorização do dólar com relação à nossa moeda. E o principal motivo pelo qual eu acredito que esteja acontecendo essa valorização do real frente ao dólar, porque se o dólar está se valorizando com relação às outras moedas, quem está se valorizando realmente no final das contas é o real. É o fluxo estrangeiro que está entrando no nosso país. Se a gente parar para verificar aqui, em janeiro a gente teve 32 bilhões de reais em fluxo estrangeiro entrando no nosso país. Em fevereiro até o dia de hoje a gente já teve mais 24 bilhões de reais. Se a gente somar isso daí, a gente já tem um fluxo estrangeiro de 56 bilhões nesse ano. No ano passado inteiro, o fluxo estrangeiro foi de 102 bilhões. E antes disso, a gente teve um fluxo muito menor ainda. Se a gente pegar para verificar aqui, no ano de 2020 foram 7,4 bilhões. Em 2019 foi negativo, 2018 também foi negativo. E então, assim, a gente está vendo uma força muito grande do capital estrangeiro vindo para o nosso país. E o que o pessoal dos outros países tem que fazer para entrar com dinheiro na nossa bolsa, para entrar com dinheiro no nosso país? Eles têm que vender dólar para trocar por real. E isso pressiona o dólar para baixo, e acaba valorizando a nossa moeda. E quais são os motivos que eu acredito que estejam por trás desse fluxo tão intenso para o nosso país? São basicamente 3 motivos. O primeiro deles é a alta dos juros. No ano de 2020 até o meio de 2021 nós tivemos uma taxa de juros muito baixa, e por conta disso nós acabamos vendo o fluxo estrangeiro saindo do nosso país. Porque o gringo ele pensa o seguinte, poxa, eu vou me expor a um país emergente que tem risco político, um monte de brigas entre os poderes, uma instabilidade política muito grande para ganhar 2% de juros, que é o que nós tínhamos aqui. Isso realmente, nossa conta não estava batendo, não estava fazendo muito sentido. O investidor estrangeiro sai e vai para países que tenham juros um pouco mais atrativos. Conforme a alta de juros aconteceu, a gente pôde acompanhar isso muito claramente no meio do ano passado para o final, que foi quando os apertos
na taxa de juros aconteceram de uma maneira um pouco mais intensa, a gente pôde ver o fluxo estrangeiro voltando. Existe uma coisa que se chama carry trade, né? Que é o investidor estrangeiro, ele pega como se fosse um empréstimo, né? Em um país que tem uma taxa de juros mais baixa e investe esse dinheiro num país com uma taxa de juros um pouco mais alta. É basicamente um pouco mais complexo que isso, mas resumindo, é basicamente isso que acontece, né? E esse tipo de investimentos voltou a ser atrativo, voltou a atrair capital estrangeiro para o nosso país, né? Voltou a fazer sentido na análise de risco trazer dinheiro para investir no nosso Brasil. E é importante lembrar que nós estamos com a Selic a 10,75, mas nós temos umas projeções aí para o mercado de que ela possa chegar a 12, 12,5%. Tem gente falando até em 13% até o final do ano. E isso só faz reforçar toda a tese que eu expliquei até aqui, de que o investidor estrangeiro vai trazer mais dinheiro aqui para o nosso país, porque a nossa taxa de juros ela está extremamente atrativa, né? A gente está com uma taxa de juros muito elevada. Isso faz com que seja muito vantajoso para o investidor estrangeiro que está acostumado com uma taxa de juros de 0,5%, 0,75% quando muito, né? Trazer dinheiro para um país que está pagando 10%, 11%, isso aí realmente se torna um investimento muito vantajoso, né? Mas a gente não pode pensar só em renda fixa. Nós também temos uma bolsa de valores, né, que é o segundo motivo, temos uma bolsa de valores extremamente descontada, né? O Brasil ele apanhou muito no ano passado. A nossa bolsa ela foi uma das piores bolsas, teve uma das piores performances do planeta, né? Isso se deve muito a ruído político, ruído fiscal, teve a PEC dos precatórios, aí tem medidas populistas por parte do governo. Nesse ano a gente também tem eleição, isso traz uma série de outros riscos, né, para a nossa bolsa. E isso tudo já vem impactando a nossa bolsa e fez com que ela ficasse extremamente descontada quando a gente compara com outros países emergentes aí ao longo do ano passado, principalmente, né? E o investidor estrangeiro, observando isso, ele começou a ver que realmente a gente estava muito descolado, né? E as nossas empresas, apesar de todo o ruído político, apesar de todo o ruído fiscal, as empresas continuam performando muito bem. A gente continua tendo boas empresas aqui no nosso país. Então, a gente tem, sim, boas oportunidades e elas estão ainda, né, com preços muito baixos. Isso fez com que o investidor estrangeiro abrisse os olhos aqui para a nossa bolsa e começasse a comprar. E estão comprando principalmente commodities, né? O Brasil ele a bolsa brasileira é uma das bolsas que está mais exposta às commodities no planeta. Então, quando se trata de um ciclo de commodities, quando se trata de uma alta no valor das commodities que foi causada também pela inflação, né, do ano passado, a gente tem que pensar em bolsa brasileira, né? Uma das bolsas que vem à nossa mente quando a gente quer investir em commodities é a bolsa brasileira. E nós realmente estávamos muito descontados. Quando a gente pega o EWZ, a gente vê que a gente ainda não se recuperou, né? A gente nem chegou perto do nosso patamar pré-pandemia, né? Lógico, né? Se você vai olhar o Ibovespa superou ali em algum momento, né? Acho que foi em julho ou junho do ano passado, a gente passou ali chegou nos 130 mil pontos, né? Que foi o nosso novo topo histórico, nosso novo all-time high. Mas se você pega para olhar a nossa bolsa em dólar, a gente está muito distante ainda. A gente ainda está muito distante do nosso topo histórico em dólar. Isso faz com que a nossa bolsa pareça, principalmente para o investidor estrangeiro, que é uma bolsa extremamente descontada, né? Fica muito barato você comprar uma bolsa brasileira com uma moeda tão forte, tão valorizada quanto o dólar estava, principalmente quando o dólar estava nos patamares absurdos de 5,80, 5,70, né? Fica muito, muito óbvio essa relação de risco-retorno. E o terceiro motivo é a alta no preço das commodities,
né? Como eu já falei, não adianta. Quando a gente pensa em commodities, a gente tem que pensar em bolsa brasileira, né? A gente tem empresas gigantescas que são exportadoras de commodities e elas fazem parte, a maior parte, né, grande parte do nosso índice é baseado nessas empresas. E se você parar para analisar, se você parar para fazer uma pesquisa, nos últimos tempos que a nossa bolsa deu essa esticada para cima, principalmente por conta do fluxo estrangeiro que entrou, foram as empresas commodities que puxaram ela para cima, né? E quando o investidor estrangeiro, o gringo, ele quer pensar, vou comprar commodity, o que ele vai fazer? Ele vai precisar trazer dinheiro aqui para dentro do Brasil, para dentro dos países que são exportadores de commodities e tem boas empresas que fazem esse trabalho, né? Nós temos aqui a Petrobras, a Vale, são empresas extremamente lucrativas, né? E que compõem grande parte do nosso índice. Então, esse é um outro motivo, né, que eu acredito que esteja fazendo com que o investidor estrangeiro esteja trazendo muito capital aqui para dentro do nosso país, né? É lógico que essa alta das commodities, grande parte dela foi causada pela inflação, né, que a gente teve no ano passado, que é um problema global, não tem realmente muito para onde correr com relação a isso. Ah, você pode falar, o Brasil teve 10% de inflação. Tudo bem, os Estados Unidos teve 7,5%. A Europa teve a maior inflação dos últimos 30 anos, né, lá também. Então, é um problema global, né? E isso impactou diretamente as commodities. E, por tabela, fez com que as empresas que exportam esse tipo de material conseguissem vender os seus produtos por um preço muito mais caro, né? Fazendo com que elas se tornassem até mais lucrativas nesse ponto. Então, isso pode realmente ter atraído ali a atenção do capital estrangeiro para a nossa bolsa, né? Aí a gente vai parar para pensar, poxa, mas se o investidor estrangeiro ele está trazendo dinheiro para cá, né? Se o investidor estrangeiro ele está dizendo para mim, vou comprar bolsa brasileira, vou comprar as ações que estão dentro desse país, por que eu vou parar para pensar em mandar dinheiro para fora e comprar um índice de lá, né? É aí que entra a diversificação. Lógico, realmente você está certo de pensar dessa maneira. A gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem aqui dentro também. Mas a diversificação, ela é essencial. E se você tem um plano traçado, né, para fazer uma diversificação da sua carteira, não só em ações, fundos imobiliários, em renda fixa, mas também uma diversificação dentro de países, né? Não manter, que realmente eu nem aconselho isso, manter todo o seu dinheiro dentro do Brasil, dentro de um país só, ele não é uma coisa realmente muito inteligente de se fazer. A gente pode traçar um paralelo e pegar o exemplo da Venezuela. Poxa, a Venezuela, ela teve a sua moeda reduzida praticamente a zero. Então, imagina só, se você poupou dinheiro a sua vida inteira, você investiu, trabalhou, fez tudo que você precisava ter feito, seguiu o manual certinho ali, investiu todo o seu dinheiro lá dentro. Cara, a maioria das empresas dentro daquele país simplesmente desapareceram. Então, se você tinha dinheiro investido ali, você realmente perdeu tudo. E, você está dizendo que isso vai acontecer com o Brasil? Não, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com o Brasil. Nós não estamos perto disso acontecer. Realmente isso é uma realidade muito distante aqui para o nosso país. Tem gente que gosta de pregar o apocalipse e dizer que não, que a gente vai virar... Não vai. Isso aí, para isso acontecer, muita coisa tem que piorar muito, né? Mas é uma ideia inteligente diversificar os seus investimentos em outros países, principalmente países com moeda forte como o dólar. E é nesses momentos, né, de queda, nesses momentos que a gente pode comprar ativos muito bons, né? Porque a Bolsa Americana, ela concentra, não tem o que fazer, ela concentra os melhores ativos que existem, as maiores empresas e as melhores empresas que existem. Se você parar para olhar esse computador aqui, é um computador da Dell, é uma marca americana, enfim, né? Isso faz parte da nossa vida, de uma maneira que a gente nem consegue imaginar, né? O celular que a gente compra, enfim, a comida que a gente come, muita coisa é exportada, é importada, na verdade, e tudo isso é pago com dólar,
né, que é a moeda que se tornou universal. Então a gente tem que parar para pensar em realmente ter parte do nosso patrimônio exposto em dólar, né? Eu, particularmente, tenho o objetivo de ter pelo menos 30% de todo o meu patrimônio exposto ao dólar, né, comprado em empresas americanas, de preferência, né, empresas que me gerem receita em dólar. Então, quando a gente pega e olha essas janelas de oportunidade, né, em que o dólar caiu, o dólar teve uma desvalorização de mais de 14% desde a sua máxima, está a R$5. Se a gente começar vamos voar um pouco mais longe aqui, se a gente traçar ali um juros real, né, vamos dizer o dólar real, a gente teve uma inflação de 10, o dólar teve uma inflação de 7 no ano passado. Então a queda do dólar de 14% ela acaba sendo um pouco maior, consegue acompanhar? Então assim, até porque se você parar para pensar, você vai falar, dólar a R$5, R$4,90 não está tão caro. Já é o sentimento que a gente tem, por quê? Porque a gente teve uma inflação muito alta, muito grande. Então isso começa a se tornar um valor atrativo. Enfim, eu estou te dando esses exemplos porque para você entender que no longo prazo o dólar ele acaba batendo o real, né? Se a gente pegar o gráfico aqui do dólar em relação ao real, né, a tendência de alta do dólar ela é muito clara, né? Não tem muito para onde a gente correr. Se a gente vier aqui, nos anos 2000, a gente tinha um dólar de 1,60, né, custando 1,60. A gente, conforme o tempo passa, o dólar vai aumentando, chega a 2, 3, 4, 5, bateu lá quase nos R$6 e agora ele está voltando aos 5. Então, justamente pela inflação, né, nos Estados Unidos, por eles terem uma inflação um pouco mais controlada, né, do que a nossa, um crescimento mais controlado do que o nosso, a moeda deles ela se torna mais estável. Então, a inflação ela corrói muito mais o preço, o poder de compra do real do que o dólar. E no longo prazo, isso tem se mostrado que é uma constante. Então, faz muito sentido, né, a gente aproveitar essa janela de oportunidade que a gente está tendo, né, do dólar a R$5. Eu acredito que o dólar cai mais um pouco? Acredito que pode cair, mas a gente não vai pegar e mandar todo o nosso dinheiro de uma vez para lá. Então, se você aproveitar para pegar os seus próximos aportes, pegar os seus próximos investimentos, começar a dolarizar um pouco o seu patrimônio, eu acredito realmente que nós estejamos numa boa janela para que isso seja feito. E é muito interessante que isso seja feito de uma maneira gradual, né? Como eu mesmo disse, eu tenho a intenção de ter 30% do meu patrimônio exposto a dólar, exposto a empresas que me gerem renda em dólar, né? Que é uma moeda forte, é uma moeda na qual eu realmente acredito muito para o longo prazo e eu quero ter pelo menos 30% do meu patrimônio exposto a ela, né? E se você tem uma meta parecida com a minha, essa realmente é uma janela que ela tem que ser aproveitada, que você pode utilizar esse momento para ajustar a sua carteira nesse sentido. Quando a gente fala de comprar empresas por um preço mais baixo do que a gente estava vendo ser praticado nos últimos tempos, né, isso sempre vai ser um excelente negócio, principalmente se você investe por longo prazo, principalmente se você tem realmente uma mentalidade de longo prazo. Pode ser que a gente tenha mais turbulência, pode ser que o dólar ele caia um pouco mais, mas no longo prazo, a gente comprando boas empresas com uma moeda forte, a gente tende a fazer, sim, um excelente negócio. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Essa é a minha visão. São os motivos pelos quais eu acredito que o dólar ele esteja sofrendo nos últimos tempos, né? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like aqui, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até os próximos vídeos.